Bem-vindo a mais um FegmaCast, onde empresários de verdades compartilham derrotas, vitórias, os bastidores que realmente acontecem no mundo do negócio. E com vocês, Fernando Lima e Ellen Lima. E a gente está com uma convidada super especial, que é uma cliente querida nossa. E a gente vai apresentar para vocês a Carol. Carol, fala um pouquinho, se apresenta para quem não te conhece. Meu nome é Caroline, eu sou cirurgiã dentista, atuo já na área há mais de 18 anos, trabalho aqui em São Paulo, tenho alguns atendimentos também fora de São Paulo, mas a prioridade é aqui, a minha área de atuação é aqui. Casada? Casada, tenho 2 filhos, a Manu de 6 anos, o Davi de 4 anos, moro em Guarulhos e é isso. Tá certo. Carol, a gente queria já começar com uma pergunta. Qual é o maior desafio que você enfrentou no início da jornada? Eu gosto de dizer que assim, os desafios são diários, né? A gente tem todos os dias ali que romper os desafios que aparecem. Mas eu acho que há 18 anos atrás, o principal desafio foi eu acreditar em mim mesma. Recém-formada, a gente sai da faculdade sem base, sem estrutura, com medo, muito medo, e as coisas vão acontecendo, e você tem que ir dando os passos, né? E o meu maior desafio foi, eu acho que iniciar o primeiro consultório, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade e tinha a opção de comprar um consultório de uma dentista na cidade, na época que estava já se aposentando, o consultório dela era bem simples, e ela estava vendendo, e eu fui lá com a cara e com a coragem e comprei. Então, eu acho que esse desafio foi o que iniciou, assim, a minha força, né? O que me deu coragem para seguir todos os dias, e eu sigo até hoje, dessa forma. Aí você disse que comprou. Você já tinha uma estrutura? Você já vinha guardando recurso? Como que é isso? Explica mais um pouquinho. Estrutura nenhuma. Você sai da faculdade praticamente totalmente endividado. E aí, eu sou de Campos do Jordão. Eu fiz faculdade em Mogi das Cruzes e retornei para minha cidade assim que eu finalizei a faculdade. E aí, eu tive a oportunidade de prestar uma prova na prefeitura. E eu entrei como dentista de PSF, né? Legal. E nesse mesmo acontecimento, surgiu a opção de comprar o consultório. Ela estava vendendo o consultório na época por R$3.000. Então, assim, tinha uma cadeira muito simples, uma estrutura muito simples. E eu via aquela simplicidade toda, eu falei, a minha cara, e eu vou tentar. Com a cara e a coragem. Com a cara e com a coragem. O que eu fiz? Emprestei dinheiro, que eu não tinha. E como eu tinha conseguido passar na prova da prefeitura, eu imaginei o quê? Com o meu salário da prefeitura, eu vou pagando o consultório e vou seguindo o caminho, né? E assim eu fiz. Isso em que ano? Eu me formei em 2008. Em 2009, eu estava nessas duas situações. Em janeiro de 2009, eu estava trabalhando na prefeitura. Eu peguei o meu CRO, eu já tinha conseguido entrar na prefeitura e já estava com o consultório... começando, né? E essa veia de empreendimento? Você tinha base na sua casa de quem empreendia? Tipo assim, eu tinha meu tio, minha mãe de exemplo para ter essa veia de empreendedor? Não, nada de sair do posto? Na verdade, assim, ser dentista era um sonho, desde criança. Desde criança, eu ia no consultório e eu ficava olhando, ficava encantada com aquele ambiente, com o cheiro de dentista, né, que todo mundo fala. Da massinha da cinza. massinha. Então, assim, eu sentia uma alegria muito grande. E eu falava sempre, eu quero ser dentista, eu quero ser dentista. Só que meus pais, minha família é uma família muito simples. Meus pais eram caseiros lá em Campos do Jordão, então nós tínhamos uma condição financeira bem, bem difícil, né? Somos em 3 filhos, não? Eu sou a do meio. E assim, a nossa rotina era muito complicada. Então, assim, quem estudou, quem teve a oportunidade... basicamente foi eu, da minha família foi eu. A minha irmã mais velha, assim como eu, ela também teve a oportunidade de estudar, mas eu acredito que não era o momento dela ainda.
e ela não seguiu para nenhuma faculdade. E eu tive uma pessoa na minha vida que me ajudou, que foi o patrão dos meus pais, ele que pagou a minha faculdade. Ele era empresário. Ele é empresário, ele é advogado aqui em São Paulo, então eles têm um escritório grande de advocacia aqui em São Paulo, e ele que foi um anjo na minha vida e que pagou a minha faculdade. Então, assim, a parte do empreendedorismo nunca aconteceu. Assim, eu nunca imaginava ser empreendedora, ter um CNPJ, eu nunca imaginei. As coisas foram acontecendo. A minha família, ninguém tem loja, ninguém tinha... Eles eram caseiros, vivia o nosso dia a dia ali, né? Nós íamos para a escola, tinha essa rotina, mas assim, nenhum passo além disso. Era basicamente isso. Acho que a convivência com eles, quem já era empreendedor, você vendo a vida deles, conforme ele levava, acho que isso foi um sonho que você foi idealizando na sua cabeça quando criança. Eu acredito que sim, Ellen, porque assim, eles são pessoas incríveis, humildes. Então, assim, a partir do momento que eles foram morar na casa que a gente já morava, porque eles compraram a casa e nós já morávamos lá. Eu tinha 6 anos de idade. E os filhos deles também eram pequenos, assim. Então, eu cresci, quando eles estavam em Campos, eu cresci dentro da casa deles. Então, a minha mãe estava lá cozinhando, eu estava lá na cozinha junto com ela, lavava uma louça, ajudava. Às vezes, eles iam sair para algum lugar, fazer algum passeio, levava a gente junto. Então, assim, em algum momento, a gente sempre estava na rotina deles, né? E tinha, assim, eu sempre estive mais lá dentro da casa do que as minhas irmãs. Quando eu era menor, sim, porque o filho mais novo deles tinha a mesma idade, então a gente brincava muito junto e a gente foi crescendo. E continuou, só que depois de um certo tempo eu ajudava a minha mãe lá dentro da casa. Então, como ela trabalhava sozinha, eu ajudava ela nos afazeres, tudo, até para ela não ficar sobrecarregada. E eu via assim, eles viajavam muito e traziam coisas pra gente. Traziam lembranças. E uma coisa que me marcou muito, e eu coloquei como uma meta, e eu, graças a Deus, consegui realizar. Quando a gente era pequeno, eles iam muito pra Disney. E eles traziam lembranças pra gente de lá. E um dia eu ganhei um lápis do Mickey. E eu fiquei apaixonada pelo lápis. E eu falei, um dia eu vou. E acho que assim, as coisas foram acontecendo. E a Disney, na minha vida, era um sonho. E não pelas princesas. Não pelas princesas. Lógico, né? Tem Depois por trás, do momento né? que você tá lá, é uma... Mas o Mickey, ele é, assim, eu não sei se a história é o Walt Disney, porque depois quando você começa a gostar, você começa a se aprofundar, né? E aí a história, toda aquela dimensão, tudo aquilo me encantava demais. E aí eu coloquei como meta de ir conhecer antes de ter filhos e para depois eu poder ir levar eles. Não consegui levá-los ainda, mas se Deus quiser, em breve eu vou me planejar para isso. Mas assim, eu acho que o que me foi construindo assim esse querer em mim foram essas atitudes. Então, um lápis, que era uma coisa simples para eles, para mim foi uma coisa tão grandiosa que me trouxe assim, não, eu quero, eu também posso, eu também vou. E eles foram ajudando também nessa situação de sempre incentivar, que a gente é capaz, independente da situação ali que você vive, né? E depois veio ainda a situação da faculdade, que ele me ajudou muito. Então, ele ofereceu para minha irmã, naquele momento não era o momento dela, ela não quis. Aí chegou a minha vez, eu fui, encarei, fiz a faculdade, morei fora de Campos, morei com a minha madrinha, ela também foi uma pessoa incrível, que me ajudou muito. E consegui passar por toda essa fase de faculdade que não é fácil, né? Todo mundo passa e sabe quais são as lidas. E voltei para Campos. E aí, quando eu voltei, é que eu comecei essa parte do empreendedorismo. Então,
eu vejo que é muito antes do diploma em si, né? Eu acho que tudo... E ainda teve, na época da faculdade, uma situação de que, como eu precisava levantar uma grana para conseguir ajudar, né? Eu fazia pão de mel, eu fazia trufa para vender na faculdade. Então, eu vendia para os meus amigos, eu vendia para os professores. E isso, acho que já é um pouquinho ali do ficar sem vergonha, né? Porque você não pode, você precisa começar a fazer as coisas desenrolarem, né? Então, eu ia com a cara e com a coragem e eu ia fazendo. E é legal ver que o ambiente que você estava te motivava. Motivava. Mesmo você estando ali na casa de um patrão dos seus pais. Exato. E o que você acha que foi a virada de chave para você entender que aquela realidade não servia ali? Não que não servia. Que você não queria mais continuar numa realidade daquela, que você queria algo fora. Porque o ambiente, ele faz a gente. Faz a diferença, exato. Eu acho assim, do mesmo jeito que, para mim, eu me inspirava muito, falava, é possível, a gente consegue, a gente pode correr atrás. Talvez para outros ali que vivam a mesma coisa até hoje, seja só mais uma situação, né? Então, como eu disse, lá em casa somos em 3. Eu tive essa vontade de sair, de me descobrir fora dali daquele momento. Sair da casinha, do modelo. Sair da casinha, exato. Sair do modelo que você tinha. E eu fico muito incomodada quando eu estou parada. Estagnada. Estagnada. Então eu falo, não pode. Alguma coisa tem que estar em movimento, alguma coisa tem que estar acontecendo. Só que isso é individual. Isso é cada um. Seus irmãos não empreendem. Né? A minha irmã mais nova, hoje, ela toca um negócio, ela e o esposo, que é uma oficina lá na cidade. Então, assim, ela já fez vários cursos, várias coisas, e ela acabou deixando tudo para ir assumir com ele a oficina. Então, ela ajuda na parte administrativa. A minha irmã mais velha, ela trabalha em lojas, então ela é CLT, trabalha em loja. E vive a vida de uma cidadezinha do interior, né? E eu falei, não, eu não quero. Quis desbravar o mundo. Não quero ficar aqui, não. E aí surgiu a oportunidade do meu marido, na época não era meu marido ainda, de trabalhar em Guarulhos. E aí eu já falei, opa, tem uma chance aí porque aí eu já estava com o consultório mais estabilizado em Campos, estava trabalhando na prefeitura. Fiquei 5 anos na prefeitura e no consultório. Só que eu falei, não, já não dá mais. Eu preciso ganhar novos... sair dessa vida aqui. Porque a prefeitura é número, né? Você, infelizmente, tudo aquilo que você quer passar, você quer fazer um trabalho legal na comunidade, você depende de gestores, você depende de aprovações, você depende de muitas coisas. E muitas das vezes eu recebi a mensagem de que eles precisavam de números e não de qualidade. Daí eu falei, não é para mim, não foi para isso que eu estudei. Então eu quero fazer do jeito que... Qual é o meu propósito mesmo na área da saúde, né? Na odontologia. Infelizmente é a realidade da nossa saúde, né? Infelizmente é. A gente não pode generalizar, né? Graças a Deus tem muitos profissionais muito bons que continuam atuando, mas o sistema, ele acaba bloqueando, ele acaba travando um pouco, e aí você acaba ficando acomodado com aquela situação, né? Então, essa foi uma virada de chave, assim, eu acho que a partir do momento que eu pedi a conta da prefeitura. Falei, não, cheguei no meu momento que não dá para continuar. Eu estava já cursando, fazendo uma pós-graduação em ortodontia, e não tem dentista de ortodontia na prefeitura, né? Então, eu já sabia que a minha pós-graduação ali não caberia dentro da prefeitura. Eu falei, então já é um caminho que eu vou seguir paralelo ou vou sair mesmo. E a virada de chave foi quando eu falei, não, eu vou sair porque eu não tenho mais entusiasmo. Eu não acordo mais de manhã e falo, hoje eu vou trabalhar, hoje vai ser um dia legal, um dia grandioso. Não, meu Deus, hoje eu vou ter que ir trabalhar de novo, vou chegar lá e não vou conseguir fazer aquilo que eu quero fazer. E aí meu marido veio para Guarulhos e surgiu
a dentista que trabalha comigo em São Paulo hoje. Nós estamos juntas já há 11 anos aqui em São Paulo, porque eu divido o consultório com ela. E ela me falou, e ela é minha amiga de faculdade, nós fizemos a graduação juntas. E aí ela falou assim, eu queria tanto montar um consultório aqui em São Paulo, mas eu tenho insegurança de montar sozinha, por que você não vem comigo? Eu falei, acha uma sala aí, e aí se surgir a oportunidade eu venho. Só que assim, numa conversa de café, numa coisa sem compromisso, sem nada. Uma conversa informal. Informal. Aí ela me ligou e falou assim, apareceu uma sala. Eu falei, o quê? Como assim apareceu uma sala? Ela falou assim, você não falou que era pra eu ver? Eu vi. Falei, meu Deus do céu. E foi bem assim, na época que eu tava esgotada da prefeitura. Daí eu falei, vou aí ver. Aí eu vim pra São Paulo. O consultório ficava bem localizado ali próximo à Avenida Paulista, ali na Alameda Santos. E eu fiquei apaixonada pelo consultório. Apaixonada. Daí eu falei pra ela, mas como que vai ser, né? O que o dentista quer? O dentista tava indo morar fora. Consultório. Era um consultório já, montado. E ele já tinha uma carteira de clientes e ele tava indo embora do Brasil. E ele queria vender uma certa rapidez. E aí... eu acho que a partir do momento que você abre o olho de manhã, você tá respirando, Deus, ele tá tomando conta de tudo, né? Então, mais uma vez, era Deus que tava preparando tudo, porque o dinheiro para eu comprar o consultório aqui em São Paulo era exatamente o dinheiro que eu tinha, porque eu tinha acabado de vender meu carro. Exatamente. Então, R$100 a mais, R$100 a menos. Então, como a gente dividiu, né? Eu fiquei com a metade, ela ficou com a metade do valor. Então, era exatamente. Eu falei, se é isso, então vamos. E aí, eu comprei com ela aqui em São Paulo e a gente começou. Só que assim, ela é daqui. Então, ela já tem algumas pessoas que a conhecem. E eu não. Eu vim do interior e eu ia fazer o quê? A coragem e o propósito que Deus colocou na tua vida. E vamos, né? Eu falei, eu sempre tenho que começar. Pode ser daqui... sei lá, 20 anos, 30 anos, eu vou estar sempre começando. A gente está sempre começando. E eu comecei. E aí, no começo, eu coloquei alguns convênios para as pessoas me acharem, né? Chegar até o consultório. E assim foi indo. Então, devagarzinho, pingando um, pingando outro, a gente ia conseguindo pagar as contas do consultório. Só que... eu nunca tive um conhecimento de gestão, então, assim, você não consegue... Era o próximo tema que eu ia entrar. Olha só. O que você enfrentou com a gestão empresarial? O ser eu empresa. Então, esse ser eu não sei. Essa parte ficou faltando. Porque, assim, até hoje, a minha maior dificuldade é a parte de gestão. É a parte de gestão. Eu comento... gente, atender, ser dentista é a coisa mais fácil do mundo. Agora, eu sentar ali na frente do computador, eu conseguir separar o que é lucro, o que é despesa, fazer toda essa... para mim, é uma dificuldade muito grande. E agora, depois desse tempo todo, eu tô começando a ver uma luz no fim do túnel. Porque... agora eu tô conseguindo, assim, com a orientação de vocês, eu tô conseguindo... enxergar as coisas. Ixi. Ai, tranquilo. Já tá aberto. Deixa eu tomar um golinho aqui que foi pro lugar errado. A emoção. Então, assim, sempre a parte de gestão, na minha vida, ela é um obstáculo muito grande. E eu ainda brinco com meu marido, porque ele é administrador de empresas, né? Eu falo, você não tem vergonha na cara. Porque você administra a empresa de todo mundo, mas você não me ajuda. Daí ele brinca. Ele fala, lógico que eu te ajudo. Mas assim, eu entendo que eu preciso entender, eu preciso ter esse conhecimento, porque não adianta eu simplesmente colocar alguém lá para fazer as coisas para mim. Eu sou empresária. Entendeu? Então, assim, eu só vou conseguir ter clareza e só vou conseguir ver como que tá o meu consultório, ver como é que tá a minha empresa, a partir do momento que eu der o primeiro passo. Não adianta eu contratar alguém e colocar lá para fazer isso. A pessoa, ela não vai conseguir entender tudo. Então, hoje eu vejo assim, a gestão, ela é o ponto fraco
da minha empresa. Eu acho que eu, sendo dentista, é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente vai se atualizando cada vez mais, a gente sempre quer entregar o melhor para o paciente. Só que, quando eu falo em gestão, eu dou uma bloqueada. Essa é a dificuldade que muita gente tem para separar o empresário da profissão. Exato. Você, além de dentista, você é empresária. Exatamente. E você ainda está vendo o seu consultório apenas como dentista. Hoje eu tenho essa noção que, assim, eu não sou mais dentista, eu sou uma empresária, entendeu? Então, assim, para eu ver tudo isso, todos esses anos, né? Tudo que eu fui conquistando, para eu ver dando frutos, eu preciso sair do mocho. O mocho é aquela banquetinha que a gente fica sentada. Então, eu preciso sair dali do operacional e fazer essa parte administrativa acontecer. É o estratégico que a gente chama. A gente vê muita questão, Carol, eu te encontro em eventos, a gente sabe o quanto você estuda, o quanto você vem se dedicando para essa questão, para o seu negócio, para você até pessoa. Porque quem faz as mentorias, quem faz curso, quem faz treinamento, não é só para ser empresária, é como pessoa também. A gente ser melhor. E eu vejo que você tem se dedicado muito a essa questão da gestão. Uma preocupação muito grande minha, porque eu sei que eu só vou conseguir crescer se a minha parte, se a gestão ela estiver acontecendo. Mas você é uma pessoa aplicada e executora, então nada é impossível para os propósitos que você tem na sua vida. Sabe qual que é o meu problema maior, Ellen? É delegar. Então, assim, em muitos momentos, eu acho que eu colocando alguém ali para executar, a pessoa não vai fazer do jeito que eu quero, não vai fazer o que eu faço, da maneira que eu faço. Então, eu falo, não, então eu prefiro eu fazer do que eu delegar e acabar alguém saindo insatisfeito ou alguém... Porque hoje em dia, eu vejo ainda muito indicação. Então, assim, eu tenho muita indicação de paciente e eu não sou ativa na rede social. Então, assim, os meus pacientes, eles não vêm de rede social, de marketing, eles vêm de indicação. Então, isso me preocupa. Eu falo, meu Deus, se acontecer alguma coisa no meio do caminho e alguém não gostar, alguém sair insatisfeito, como que eu vou reverter essa situação? Então, eu tô trabalhando isso dentro de mim, primeiro, que eu sei que eu posso criar equipes, eu sei que eu posso criar pessoas que pensam do jeito que eu penso. Entendeu? Já que eu priorizo o correto, eu quero fazer o certinho, eu quero ser o correto. Outras pessoas também pensam dessa forma. Com certeza. Então, é só eu conseguir ali continuar, né, pedindo para Deus, colocar as pessoas certas no meu caminho para que eu consiga ir fazendo essa parte de delegar as tarefas. Mas se você treinar uma pessoa numa cultura que você já tem de atendimento, eu acho que você consegue. Essa é a minha meta agora, para esse ano. Porque a gente percebe que você tem um perfil dominadora. Que é a questão de... dominante. É dominante, porque é aquela questão que ninguém vai fazer melhor do que eu. E às vezes a gente encontra pessoas que vão fazer até melhor que a gente. Exatamente isso que eu tava pensando. Eu falei assim, gente, é incrível, assim, é só eu começar a pensar que eu treinando alguém, ela vai fazer o que eu treinar ela, mas ela vai ter o conhecimento dela, e ela vai ter mais, vai ser um acréscimo, né? E é isso que a gente tem que começar a trabalhar. Mas eu vejo que é meu isso, sabe? Que sou eu. Não que as pessoas não são capazes, mas eu tenho que pensar que eu tenho que acreditar mais, que eu tenho que delegar mais. E isso tá acontecendo devagarzinho, sabe? Então, assim, esse ano a gente tem... Eu tenho trabalhado em mim e estou trabalhando a necessidade de colocar pessoas no consultório, pelo menos devagarzinho, sabe? Não precisa ser já todos os dias, mas 1, 2 vezes na semana, para a pessoa me acompanhar ali nos atendimentos. E eu conseguir ir passando para ela quais são os meus valores, porque eu não gostaria que isso fosse perdido, eu não gostaria que virasse uma clínica popular e que fosse só números, porque eu vivi uma situação de números lá no passado e isso me desagradava muito. Então, eu acho que, assim, quando você tem uma cultura, quando você tem os valores bem esclarecidos ali, e a pessoa, ela não gosta daquilo ou ela acha que aquilo não é para ela, cada um segue a sua vida, né? E tá tudo bem.
Então, essa parte agora é a minha meta para os próximos, sei lá, se são os próximos 5 anos, um Mas ano, você 2 já vem anos. trabalhando isso, né? Eu já venho trabalhando isso. Eu já venho trabalhando. E eu acho, assim, que essa parceria que nós fizemos agora tá me ajudando muito. Porque eu tô conseguindo ver a gestão do consultório com outros olhos agora, né? Vocês me orientaram na divisão ali das contas do consultório, das contas pessoais, pra gente não fazer tudo junto e misturado, a salada né? mista. A salada mista. Então, assim, eu tô tentando fazer cada uma na sua, né? Conta do consultório no PJ, conta minha pessoal no físico. E isso tá me trazendo um pouco mais de clareza. Inclusive, assim, até para eu conseguir ver a necessidade do consultório hoje. Nós temos 2 cadeiras no consultório, mas atende eu e atende a outra dentista, né? Que é a minha parceira lá. E eu vejo a necessidade, talvez, de começar a aumentar isso. Porque se eu consigo colocar pessoas lá que seguem essa linha de raciocínio, esse propósito igual ao meu, eu consigo aumentar o número de pacientes também que vão passar. Porque eu falei, não adianta eu ter a agenda lotada a semana toda, que eu não vou crescer. Eu vou crescer quando eu tiver pacientes sendo atendidos, né, em vários momentos na semana. Então, assim, às vezes por uma pessoa, por 2, por 3, por 4, e assim sucessivamente. Não adianta eu ficar ali, que eu vou ter a agenda lotada, eu só vou me cansar e eu não vou conseguir fazer o crescimento da empresa acontecer. Falando Carol. de agenda, né? Quer fazer a pergunta? Para casar a parte de empresarial, que fora isso, você é mãe, dona de casa e empresa. Diga um pouquinho da sua rotina, da parte do empreendedorismo, junto com a rotina pessoal. Com a pessoal. O que eu posso dizer é que, assim, quando a gente é empresário, a gente não tem horário comercial, né? Qualquer horário, você abre o olho ali, já tá tudo acontecendo. Então, a minha rotina eu acordo 5h30, já vou para a lancheira das crianças, aí já vou me arrumar para o consultório. Enquanto isso, meu esposo, ele já levanta, começa a trocar as crianças. E aí, a gente tem um limite máximo de sair de casa às 7 horas, porque eles entram na escola às 7h30. E aí, eu deixo eles na escola e já vou para o consultório. Como eu trabalho em Guarulhos, como eu moro em Guarulhos e trabalho em São Paulo, eu faço um percurso de carro e o restante de metrô para otimizar o tempo. Então, eu fico a maior parte do tempo no trânsito e não consigo chegar. Aí faço a minha rotina no consultório, saio do consultório por volta de umas 4, 5 horas, volto para casa e aí eu começo a rotina de casa com as crianças. Então, é banho, é janta, é tarefa. Como a gente fica muito tempo longe deles, porque é um período integral, eles estão na escola e eu estou no trabalho. Então, assim, o pouco tempo que a gente tem junto, eu tento estar junto, né? Então, eu tento estar presente. Então, a gente tem, assim, em casa, uma rotina de não ligar a televisão. Então, eles podem assistir algum videozinho, alguma coisa, 2 dias na semana só. Os outros dias a gente não liga a televisão. Porque o ligar a televisão, você já perde o contato ali, a comunicação. E a gente procura sentar na mesa todos os dias para comer. Pelo menos uma refeição a gente tenta fazer junto. Uma refeição em família, que é a da janta, Então, nesse momento da janta, a gente tenta conversar, eu pergunto para eles como é que foi o dia deles, eles perguntam para mim como é que foi meu dia, como é que foi o dia do pai. Então, assim, um pouquinho ali a gente tenta fazer saber como é que foi o dia, né, um do outro. Então, isso eu acho muito importante, eu acho que é muito válido. Pode estar a cozinha revirada, pode estar o cesto de roupa lá transbordando, isso a gente resolve depois. Mas eu acho que esse momento de sentar e a gente olhar um no olho do outro, isso é muito válido. Você me falou uma coisa que chamou muita atenção. Como esse podcast é para falar de bastidores mesmo, você vai de carro e depois de metrô? Isso, eu vou de carro até o Tucuruvi, deixo o carro no estacionamento e vou de metrô até o consultório. Porque o consultório hoje ele fica na Paulista.
Isso a Globo não mostra, né? Isso, não mostra. Isso E ela assim, não o mostra. horário de pico, né? Que você é empurrado para dentro do metrô, né? Mas assim, eu ainda prefiro do que ficar... O tempo que eu gasto de metrô, né? Saindo da minha casa até o consultório é 1h10, 1h15. Se eu for de carro, é 2 horas, 2 horas e meia. Então, assim, o tempo dentro do carro, no trânsito, é muito... E faça chuva, faça sol, você tá dentro do metrô lotado, Eu indo vou. pro Só consultório. quando acontece algum imprevisto no metrô, que eu já olho em casa pelo jornal de manhã e falo, ih, a linha 1 tá parada, então eu já nem arrisco. Aí eu vou de carro, e aí muitas das vezes eu já não consigo pegar os primeiros pacientes, então eu já vou ligando, já vou desmarcando, já vou reagendando eles, porque eu fico muito preocupada com o horário. O horário para mim é sagrado. Então, assim, eu não gosto de Não que é só alguém eu. esteja me esperando. Isso me incomoda muito. Eu esperar não é o problema, mas alguém estar me esperando, isso me deixa muito transtornada. Então, assim, para minha vida já não começar de manhã com essa pressão, eu já prefiro ir reorganizando, porque todo mundo tem uma rotina, todo mundo vai estar ali separando um tempinho do dia dele para estar indo lá me fazer uma visita, né, fazer uma consulta. Então, isso me preocupa bastante. Tá vendo, pessoal? A gente não tem desculpa. A gente precisa fazer acontecer. Tem. A Carol, doutora, dentista, vai de carro até o metrô, depois vai de metrô até o consultório, já vai cuidando da agenda e você cuida de tudo. Exatamente. Hoje eu ainda cuido de tudo. Como eu informatizei, então hoje eu sou a parte eu tô mais digital no consultório, né? Então tem a plataforma que eu uso dos prontuários e nela eu já uso a agenda e nela eu já envio as mensagens para o paciente, então isso facilita bastante a minha vida e otimiza o meu tempo. Então, eu tô no metrô, eu já tô confirmando só, já tô vendo quem confirmou as consultas. Caso haja um imprevisto e eu tenha que já remarcar a pessoa, já mando a mensagem. Então, já tento pagar a conta nesse momento. Então, assim, o tempo que eu tô ali no metrô, eu tô tentando acelerar para que meu dia não seja tão E seu pesado. atendimento vai até que hora? Depende. Mas como a minha volta para casa é mais demorada, então eu procuro sair dali do consultório no máximo até 5 horas da tarde. Porque se eu sair 5h15, eu já gasto 1 hora a mais para chegar em casa. Nossa, por 15 Então, assim, minutos. por 15 minutos a gente acaba... e graças a Deus, assim, o meu marido, ele é muito parceiro, então ele me ajuda muito na situação com as crianças. Tem dia que às vezes dá uma enrolada, nem todos os dias a gente consegue ser regrado ali nos horários. Então, eu já entro em contato com ele e falo, hoje eu tô enrolada, hoje eu preciso que você me ajude. Então, a gente faz meio que um cronograma, quem que é responsável por pegar as crianças naquele dia. Então, por exemplo, tal dia é o meu dia. Então, eu não vou marcar paciente até mais tarde. Eu já faço a agenda um pouco mais reduzida, até porque eu não gosto de agendar paciente um em cima do outro. Eu acho que a minha consulta, ela precisa pelo menos de 1 hora. Por mais que seja uma limpeza. Eu preciso de um tempo, porque eu tenho que entender o que está acontecendo com aquele paciente. Então, a primeira consulta é a consulta mais demorada que tem. É a consulta que eu levo 1 hora, 1h30, mais ou menos. Que é naquele momento que eu vou conhecer a história, vou conhecer tudo que o paciente viveu esses anos todos, se ele tem algum trauma, se ele não tem, como que eu vou poder ajudar ele. Então, assim, eu não gosto de nem sala de espera cheia e nem de consulta apertadinha. Então, eu faço a minha agenda já para eu conseguir ter Ter a qualidade, né? essa qualidade, exato. No tanto que hoje o meu consultório, assim, ele é bem compacto, né? Eu saí de um consultório maior e nós migramos agora, a gente foi para uma sala menor, só que a gente conseguiu fazer tudo planejado, a gente conseguiu fazer tudo dentro do que a gente sonhava. E a nossa sala de espera, ela é muito pequenininha. Então, ela tem 2 poltronas. Por quê? Porque a gente não gosta de ninguém lá muito tempo esperando. Então, eu e ela, assim, eu e a doutora que trabalha comigo, a gente tem um pensamento muito parecido. Então, nós estamos juntas há tantos anos, eu acho que por causa disso. Uma entende muito bem a outra e os nossos gostos são parecidos. Então, a gente priorizou uma sala mais aconchegante dentro do consultório
Porque a sala de espera, ela é só rotativo. O paciente, ele chegou ali, ele vai ficar ali no máximo uns 10 minutos e ele já vai entrar para o atendimento. Então, essa rotina dá trabalho. Dá trabalho de fazer tudo isso acontecer. Com essa rotina, corrida, mãe, esposa, dona de casa, empresária, como é seu equilíbrio emocional? Como você cuida da sua mente? Porque a gente precisa estar com uma mente boa. Saúde mental, você quer dizer? Isso. Existe essa parte? A gente precisa. Ai, meu Deus. Eu acho assim, eu até falo para todo mundo tem que fazer terapia. Todo mundo, sem exceção, né? Sem exceção. Eu ainda não agendei a minha, mas ela tá... Eu tô no seu time. Eu tô precisando, eu tenho certeza. Mas assim, eu sou uma pessoa muito religiosa. E eu tenho Deus como, assim, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dele. Então, se eu acordei de manhã, eu já agradeço por eu estar abrindo o olho e estar respirando. Porque ele me deu mais uma oportunidade. E se o meu dia, ele é complexo, tem vários contratempos, eu falo, porque alguma coisa ali Deus está querendo tirar desse meu dia. Então, assim, eu vou tentar encarar ele da melhor forma possível. Então, a parte mental minha, eu vou nas minhas orações. Eu peço muito para Deus me dar sabedoria, me dar paciência. Eu não peço muita paciência, porque eu tenho, assim, se você ficar pedindo paciência para Deus, ele vai ficar te testando. Então, eu não fico pedindo muita paciência. Eu falo só para ele me dar sabedoria, discernimento, para eu fazer a melhor escolha, para eu conseguir ali, naquele momento de turbulência, tomar a melhor decisão. Então, hoje, assim, a minha parte mental é pensar em Deus, é a religião. Exatamente, é a religião. Tem alguma dica que você daria para quem está começando a empreender agora? Olha, tem uma frase que ela diz assim, o não você já tem, né? Só que eu não gosto dessa frase. Porque a gente nunca pode começar com um não. Se você tá ali, tendo uma oportunidade, se você tá vivo, se você tá respirando, você já tem um sim, porque Deus, ele te deu um sim. Então, você já tem o sim. Então, vai. Vai com medo, vai dentro das suas condições, porque nem sempre a gente tem condições nem financeiras, nem... eu quero começar, mas eu não sei como começar, eu não sei o que começar. Então, vai pelo que você gosta. Porque quando você faz o que você gosta, não é um trabalho. Eu tenho isso para mim. Graças a Deus, eu escolhi a minha profissão e eu sou apaixonada por ela. Então, assim, eu tenho muita alegria de estar ali, de estar trabalhando. Então, assim, o trabalho para mim não é um fardo. Lógico, a gente se cansa. O físico às vezes está esgotado, coluna de dentista nem se fala. Então, assim, tem dia que eu vou trabalhar, às vezes, travada. Mas eu estando lá, eu conversando com os pacientes, eu desenvolvendo o meu trabalho, isso é tão gratificante. Então, assim, qualquer coisa que a pessoa ela esteja querendo começar, que seja uma coisa que ela goste. Porque o sim, ela já tem. Eu tenho isso, assim, muito claro na minha vida, sabe? E a gente fala muito assim, o não você já tem, né? Então, qualquer coisa que vier é lucro. Não é bem por aí. Eu acho que começar com um não é muito ruim, é muito pesado. Então, vamos começar com um sim. Então, o sim, eu acho que ele é o passo inicial ali pro... A gente escuta muito que o não é o cheque pré-datado do sim. Mas o que eu queria ver contigo, e aí saber a sua opinião, é que a gente, como empresário, a gente quer sempre ser grande. Só que ninguém nasce grande. A gente não quer esperar o processo, o tempo que tem. Que tempo, sabe? né? E o tempo é de Deus, a gente não sabe, não tem como a gente projetar. Eu tenho como mencionar como eu quero estar daqui um ano, mas eu não sei se eu vou estar naquele ponto. Sim. Eu sei o que eu vou precisar fazer para chegar ali. Mas a gente não respeita o processo, a gente já quer começar e já quer trazer os pacientes, já quer fazer exato. tudo acontecer. O que você pensa sobre isso? Eu acho assim, de formada eu tenho 18 anos. E nesses 18 anos eu vejo que, até hoje, eu não consigo dizer
em relação à grandiosidade. Hoje eu sou muito feliz porque, aos poucos, eu fui construindo, eu fui dando os meus passos, e graças a Deus os meus passos, eles foram me trazendo, mas eu digo assim, de grandiosidade, uma empresa gigante, com muitos funcionários. Talvez você sendo pequeno, talvez você tendo um time pequeno, você é feliz daquele jeito. Então, o tempo, ele é, sim, muito importante, porque depende de onde você vai chegar, quais são os seus propósitos lá na frente. Pode ser que o tempo seja mais curto, ou pode ser que o tempo seja mais longo. Mas aquilo que você está fazendo hoje é uma coisa que te agrada? Você está no caminho certo? Porque não adianta eu pensar em uma grandiosidade, eu quero ter uma empresa grandiosa, que eu tenha várias sedes no Brasil inteiro, mas será que eu vou ser feliz com isso? Às vezes eu penso muito, eu gosto sim de atender. Eu sei que hoje o meu direcionamento está sendo para a parte administrativa, até para eu conseguir crescer um pouco mais no meu ramo, mas eu não pretendo deixar de atender. Então, em que momento que eu vou continuar atendendo os meus pacientes, fazendo o que eu gosto e também fazendo essa parte de gestão acontecer? Então, esse tempo, ele é muito individual. Eu, hoje, com 18 anos de formada, eu cresci muito. Mas eu não cresci... eu não tenho nenhum funcionário. Então, se eu for parar para pensar hoje, eu não tenho nenhum funcionário. Então, como que eu cresci sendo que eu não tenho nenhum funcionário? Hoje, a minha cabeça é crescer e delegar para as pessoas começarem a me ajudar. Até porque a minha saúde física não vai me ajudar por muito tempo para eu conseguir, né, atuar ali na prática por tantos anos. Mas eu acho que o tempo, ele é muito individual. Não é uma coisa tão simples assim, sabe? E aonde você quer chegar? Para você saber se esse tempo, ele falta muito ou falta pouco. Se faz sentido, Se faz sentido, exato. Então, eu sou muito feliz. Esse ano, eu consegui mudar o meu consultório de endereço, eu consegui fazer ele planejado, consegui trocar os equipamentos. Então, assim, foi uma virada de chave rápida. Eu nem pensei muito e tudo isso aconteceu. E agora eu quero fazer eu gosto muito de pensar em ajudar as pessoas, sabe? Assim, por exemplo, eu sinto muita dificuldade, eu vejo muita dificuldade hoje nas pessoas que estão se formando. Muito medo, muita insegurança. A odontologia é uma área muito extensa, então a faculdade, ela não consegue preparar você, talvez, para o básico do básico. Então, num diagnóstico, como que você vai começar a trabalhar a partir do momento que você saiu da faculdade sem base nenhuma? Como que você vai dar um diagnóstico? Você sai com teórico, né? Na prática... Olha, o Ellen, e até o teórico, ele tá tão superficial. E aí, o que eu vejo? Assim, eu lá atrás, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, porque como eu fui trabalhar na prefeitura, tinha muitos dentistas antigos, pessoas experientes, que eu aproveitava isso para eu tirar minhas dúvidas. Então, eu tinha o meu consultório? Tinha. Só que tudo que eu tinha de medo, de dúvida, de insegurança no meu consultório, eu corria lá, falava, você não me ajuda? Olha esse raio-x, o que você está achando? Pode ser tal coisa, pode ser tal coisa. O que você faria nesse caso? Então, assim, por muito tempo, eu peguei alguns colegas que eu via, assim, como pessoas sérias, que conseguiam, né, exercer bem a odontologia, e eu fiquei ali grudada neles. Então, hoje, eu vejo que eu gostaria e eu quero ajudar pessoas que estão inseguras. Hoje em dia, a gente vê muita clínica popular. Então, essas clínicas, o que acontece? As pessoas saem da faculdade, a primeira porta que ela vê de acesso ao trabalho é uma clínica dessa. E aí ela começa a trabalhar numa clínica dessa. Então, assim, infelizmente, a gente sabe que nem todas são idôneas, nem todas fazem o protocolo certinho. E as pessoas, elas ou continuam, elas se assustam e saem. Só que elas daí saem com medo, com mais insegurança. Então, eu gostaria, assim, de pensar em alguma coisa que eu consiga ajudar pequenos grupos, pequenas pessoas. Às vezes, uma
uma que saiu da faculdade, assim, insegura, com medo, tentar trazer ela para o consultório, para ela conseguir ver ali no dia a dia como que é a rotina. E quem sabe ela conseguir também ver a odontologia com olhos, não sei se com os meus, né? Porque eu sou um pouco... eu sou um pouco demais, mas... tentar trazer ela para essa realidade, que nem tudo precisa ser difícil, nem tudo precisa ser complicado. Ai, como que eu vou montar o meu primeiro consultório? Meu Deus, isso vai levar muito tempo. Pode ser que para um seja mais rápido, pode ser que para outro seja mais difícil, mas assim, as coisas vão acontecendo, né? E eu vejo isso hoje, assim, como eu tenho um propósito de querer ajudar esses colegas que estão saindo da faculdade, sabe? Que estão precisando de um direcionamento. Eu tenho isso como um propósito agora. Eu vou começar a trabalhar em cima disso. Não sei se com uma mentoria de pequenos grupos, mas eu tenho essa vontade. E aí é mais um ponto. Para eu fazer isso, eu não posso estar ali no operacional. Vem a palavra delegar. Exatamente. Eu vou ter que começar a colocar isso em prática. E é legal ver essa preocupação que você tem. É o mesmo propósito que eu e a Ellen tem de querer impactar vidas. A gente se preocupa muito em cuidar. Exato. E o dinheiro é importante, sim, mas ele vai ser o fim. Ele nunca pode ser o começo. Ele é uma consequência, né? Ele vai ser uma consequência. Ele não pode ser o começo. E quando a gente pensa que o dinheiro é o começo e não o fim, a gente se perde no meio. Exato. E esquece de cuidar do próximo, de cuidar das pessoas que estão ao redor. Eu vejo muita odontologia, muita dentista, assim, migrando para a área de estética. Tem gente que começa o curso para essa finalidade, né? Eu agradeço. Eu fico feliz, porque não é a minha área. Então, vai ser, digamos assim, diretamente não vai me comprometer tanto. Então, assim, eu sou dentista raiz ainda, né? Então, lógico que eu tenho as minhas especialidades dentro da odontologia, eu não faço tudo. Mas odontologia, para mim, é cuidar da saúde bucal. Quais são as suas especialidades? Eu sou ortodontista, que é a parte de aparelho, e sou especialista em saúde da família. Quando eu trabalhava na prefeitura, eu fiz essa especialização em saúde da família. Então, assim, eu cuido da parte preventiva, né? Então, eu dou palestras em escolas, em empresas. A semana passada eu dei uma palestra para uma empresa grande aqui no Brasil. E com essa parte preventiva, do cuidado, das orientações. Essa última palestra foi muito legal, porque foi para uma empresa marítima, e onde a tripulação ela fica afastada do dentista. E aí, quais são as orientações para essa população não sofrer uma emergência lá dentro do navio, o navio ele ter que sair da rota para conseguir, né, socorrer esse paciente. Então, assim, foi está sendo, porque está acontecendo ainda. Mas é um caminho que a minha vida está tomando, assim, na minha área, que eu tô muito feliz. Eu não sei nem o que falar, assim. As coisas estão acontecendo e eu tô cada vez mais ficando empolgada, vamos dizer assim. E dor de dente ninguém merece, né? Dor de dente ninguém merece, exato. E eu acho que tudo é a prevenção, né? Tudo é a prevenção. E a gente não tem essa instrução, né? Não tem. Brasileira só vai quando tem dor mesmo, ele não faz a prevenção. E assim, muitas empresas grandes, elas levam um médico para falar de um problema de saúde, um cardiologista. Hoje em dia tem bastante psicólogo fazendo, né, palestras em empresa, mas é muito difícil você ver um dentista. Verdade. E o dentista, na visão popular, ele tá dentro da escola, às vezes, passando uma orientação para a criança que está lá dentro da sala de aula. Eu fiz muito isso. Só que a criança recebe a informação, só que se dentro da casa dela ela não tiver uma continuidade daquela informação, vai ser perdida. Então, eu tenho que educar os pais para daí eu conseguir chegar no objetivo que são os filhos, entendeu? Então, essa é a visão da prevenção, da educação, né? Da saúde bucal. Então, eu hoje estou vendo isso com bons olhos, sabe? Eu acho que talvez essa linha, assim, vai me deixar
mais aquela chaminha, sabe? Sabe aquele passinho que nada tá bom? Então você quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho. Eu acho que esse vai ser um caminho legal agora. Galera, um bate-papo bom, gostoso, o tempo passa rápido e a gente já tá entrando numa reta final. E a gente queria fazer uma rodada de ping-pong com você. Pergunta e resposta. Ai, meu Deus. Um livro que te marcou. Um livro. Eu gostaria de ler mais, mas pela minha rotina tá difícil. Tem um livro que chama Vá Feliz. É um livro muito legal. Eu acho que todo mundo deveria ler. É do Astromar. É muito bacana. Inclusive, vou anotar aqui. Vá Feliz. Um erro que virou um aprendizado para você. Uau! Ai, errar, a gente erra o tempo todo, né? Aqui é os bastidores mesmo. Gente do céu, um erro. Que te deixou um aprendizado. Eu acho assim, aconteceu uma situação comigo que foi um erro meu e eu espero nunca mais que aconteça. Eu caí num golpe. Sério? Caí num golpe desses de ligar e falar da sua vida, falar que você tá devendo, falar não sei o quê. E eu ali na rotina do consultório, ali na emoção e preocupada em sujar meu nome, fui e paguei. Só que o meu erro foi não... Sabe aqueles... Calma, conta até 10, não faça nada por impulso. Então, eu acho que os meus erros é por eu agir por impulso, sabe? Eu acho que se eu começar a contar até 10, eu acho que eu vou conseguir desacelerar, respirar e falar, será que faz sentido? Porque eu fiz o pagamento do golpe numa conta de CNPJ, de CPF. E não observou. E não observei. Então, assim, depois que a coisa tá feita, você para, opa, será que eu fiz? Aí, aqueles 5 segundos ali, já não tem mais o que fazer. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Um conselho que você nunca esqueceu. Um conselho... Na faculdade, tinha um professor meu que ele falava assim, e isso eu levo muito pra mim. Todos os pacientes que você for atender, veja deitado na sua cadeira como se fosse sua mãe. Forte, hein? Porque eu tenho certeza que você nunca vai fazer um procedimento errado na sua mãe, que você nunca vai fazer um procedimento de qualquer jeito na sua mãe. E isso eu carrego comigo. Todos os pacientes que sentam na minha cadeira, eu olho pra ele e eu falo... O que eu posso dar de melhor aqui nesse caso? Então, é um conselho de muitos anos atrás, Forte, sei lá, acho inclusive. que até uns 20 anos atrás, mas é uma coisa que eu levo para minha vida. Uma palavra que define o seu negócio. Uma palavra? Meu Deus. O negócio? É o seu empreendimento, assim, é o seu negócio, é o seu Aqui é o Ai, momento meu de negócio. refletir. Olha, eu acho que o acolhimento é uma palavra. Porque eu acho que na minha área, muita gente chega apreensivo. Chega com medo, chega Com inseguro, chega com dor. Então, aquele primeiro contato comigo, o jeito que eu falei o bom dia para a pessoa, eu acho que já o acalma ou piora a situação. Então, eu acho que o acolhimento é a palavra. Eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo. Uau! Um recado final? Eu acho que o medo ele vai existir, a insegurança vai existir, só que o nosso coração ele sempre vai falar mais alto. Então a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho, escutar o que o nosso querer está falando, né? Porque as diversidades vão acontecer, as dificuldades vão acontecer, mas o medo, a gente estava até lá no encontro aquele dia e eu tirei isso com a coragem, ela é o medo andando. E a coragem é o medo andando. Então, assim, você vai com medo mesmo. Essa é Tenha eu acho que é a lição. e vai com medo mesmo. Tenha coragem, vai com medo mesmo, porque a coragem é o medo andando. E aonde te encontrar nas redes sociais? Meu Instagram Qual que é o meu Instagram? A gente vai deixar no comentário o Instagram dela anotado acho para que vocês seguir e ver o trabalho @ dela. doutora DRA.Carol Scartozoni.
Esse é o A gente vai deixar escrito, porque o sobrenome é um pouco complicado. chato, isso. E a gente queria te agradecer, Carol, a disponibilidade, foi muito deixar seus legal. pacientes. A gente sabe o quanto você gosta de atender, estar com eles, Foi para estar muito aqui com a bom. gente. Nossa. E muito obrigado. Eu Obrigado, que agradeço. Ellen. Que Obrigada, Carol. Obrigada, Fernando. Foi maravilhoso. Muito obrigada e sucesso aí nesse Fegma Post. Fegma Cast. Fegma Cast. Muito sucesso para vocês também. E eu agradeço a parceria e agradeço, assim, todo esse crescimento que eu tô tendo a partir do momento que vocês entraram na minha vida. Isso está sendo muito, muito bom mesmo. E a gente está só no começo, estamos estruturando. Você vai ver o que tem agradece por a vir ainda. oportunidade também. Que vai dar muito, muito certo. Já deu. E se você curtiu esse episódio, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história do Fegma Cast. Mas não deixa de seguir, dá um like, compartilha. E a gente transforma números em decisões inteligentes. A gente vai ficando por aqui. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.